Unidades por todo o país. Acesse rema.org.br e encontre a mais próxima de você. Siga-nos também no Instagram, @Rema no Brasil. 2023 é o seu ano. Venha para o Rema e experimente o poder. Conheça mais da Palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Nós vamos iniciar o nosso culto racional ao Senhor. Vamos prestar culto ao nosso Deus maravilhoso, porque Ele é bom, porque Ele é digno de toda adoração. Aleluia, aleluia. Você pode se alegrar, você pode dizer amém, aleluia. Aleluia, diga Deus é bom. Aleluia, aleluia. Aquilo que a palavra diz que
somos teus filhos, Senhor. Tu és o nosso amado, tu és o nosso maior amor, Senhor. Aleluia, aleluia. Constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei. Tu és digno de todo louvor, digno de toda honra e toda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Levantamos o nosso louvor a Ti, Senhor. Todos os dias de nossa vida. Todos os dias de nossa vida Te louvaremos e engrandeceremos o Teu nome, Pai. Aleluia.
suba-te nossa adoração. Dia e noite, 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 suba-te. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, só tu és digno. Só tu és, só tu és. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Ó Senhor, nos prostramos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Ó Senhor, fale pro Senhor que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Ele é digno de toda a nossa atenção. Ele é digno de todo o nosso louvor. Só tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, eu te louvarei. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão. Oi. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Nós vamos honrar o Senhor, porque Ele é bom. Amém. E porque também nós devemos fazer isso. É um dever nosso honrar o Senhor através do dízimo e através da oferta. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz: e digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura,
com abundância também ceifará. Cada um dê segundo propõe em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Aleluia. Você sabe para que é que você prospera? Para superabundar em toda boa obra. Amém? Eu costumo dizer que Deus nos colocou em um ciclo de prosperidade. Amém? Nós prosperamos e abençoamos a obra, e Ele nos abençoa, e nós abençoamos a obra, e Ele nos aumenta, e assim por diante. Porque Ele diz que Ele vai nos fazer abundar em toda graça, a fim de que nós tenhamos sempre, em tudo, ampla suficiência para toda boa obra. Amém? Então, a nossa prosperidade, ela não é simplesmente para o nosso aprazimento, simplesmente não. Amém? Nós nos alegramos com ela, né? É bom ser próspero, mas não apenas para o nosso próprio deleite. Ela tem um fundamento. Você precisa entender isso. O que chega na nossa mão tem um destino. Aqui mais na frente ele vai dizer que ele dá pão para alimento e dá semente ao que semeia. Amém? Então, quando nós recebemos de Deus, sempre tem ali, naquela porção, pão e semente. Pão e semente. Você come o pão e planta a semente. Amém? Você não pode plantar o pão e comer a semente, né? Também você não deve plantar tudo e nem comer tudo. Existe pão e existe semente. Amém? Cada coisa no seu devido lugar. Aleluia. Então, você não pode dizer que não tem. Tudo que você tem, que Deus lhe deu, é pão e é semente. Você só precisa saber o que você precisa plantar. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, porque o Senhor sempre nos dá todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. O Senhor sempre nos dá aquilo que nós precisamos para a nossa alegria e também para financiar a tua obra, Pai. Por isso nós nos alegramos em Ti, em nome de Jesus. Tu és
Oi, glória a Deus. Boa noite mais uma vez. Para quem chegou agora, acho que não chegou mais ninguém. Pessoal, obrigado. Foi bênção demais. Glória a Deus. Vamos para a nossa matéria do discipulado. Glória a Deus. Você tem conhecido a sua igreja nesse tempo? Aleluia. Hoje nós vamos avançar um pouco mais nesse aprendizado, né? Só lembrando você que tem que dar sua presença ali. Rosângela hoje Rosângela? Rosângela hoje está ali pegando a presença de todo mundo. Aí você deve passar lá e dar sua presença. Hoje é a nossa penúltima aula. Já está terminando, né? Passa rápido. Você não sabia que era tão ligeiro se tornar membro da Igreja Verbo da Vida, né? Rápido demais. Muito rapidinho, a gente está terminando. E a nossa matéria hoje é governo da igreja, certo? Aleluia. Governo da igreja. Vamos orar? Você está aqui? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela oportunidade de aprender a Tua palavra, pela oportunidade, Pai, de crescer no conhecimento do Senhor. Nós estamos com esse propósito, Pai, nessa noite, nesse tempo do discipulado, Pai. Aleluia. O Senhor plantou essa igreja aqui em Caucaia, e o Senhor tem uma obra para realizar através dela. E o Senhor tem levantado pessoas e tem chamado pessoas para esse lugar, para que essa obra se complete, Pai. Nós estamos aqui para aprender a nos movermos, Pai amado, dentro desse Teu propósito. Cada um que está aqui, Pai, veio porque entende que o Senhor tem algo para fazer com elas, algo através delas, nessa igreja e através desse ministério Verbo da Vida, Pai. Por isso, nós te rendemos graças por olhos do entendimento iluminados. Toda e qualquer resquício, Pai amado, toda e qualquer confusão saindo, Pai amado, caindo por terra. E que haja clareza, Pai amado, na visão, que haja clareza no entendimento. Que eles, de fato, conheçam, Pai amado, e prossigam em conhecer a visão que o Senhor nos chamou para carregar, Pai. Cada um de nós é responsável para levar essa visão, a visão da palavra da fé, na cidade de Caucaia e até onde o Senhor enviar, Pai. Nós queremos te agradecer, somos, de fato, privilegiados por conhecer essa palavra, Pai, a Tua palavra revelada, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que você tem crescido, irmãos, porque essa palavra mudou a minha vida, essa igreja mudou a minha vida, e eu sei também que se você seguir a palavra que aqui é ensinada, você também vai ser muito abençoado. Amém? Você está com a sua apostila? Glória a Deus. Na nossa apostila, diz assim, governo da igreja. Aqui, essa noite, você vai conhecer como a igreja se organiza. O governo da igreja diz respeito à organização, certo? Eu quero, já começando, lembrar a você que nós vamos tratar aqui de dois aspectos. A igreja tem dois aspectos na sua existência. Ela tem o aspecto espiritual, ela tem o aspecto legal, o aspecto civil, certo? Então, mesmo nós que somos pessoas que se podem tocar, fazemos parte da igreja espiritual. Amém? Aleluia. Esse culto é um culto espiritual. Então, essa é a parte espiritual do negócio. Mas, existe um conjunto de regras na sociedade, na qual nós estamos inseridos, que também fazem parte, né, essas regras fazem parte, ou nos conduzem, nos ordenam uma certa organização. E disso também nós vamos falar, porque faz parte do governo da igreja. Faz parte de como nós podemos ordenar a igreja. Existem coisas que limitam, né, a organização da igreja. E a igreja, como membro, a membresia, precisa conhecer isso. Amém? Então, nós vamos tratar de dois pontos aqui, especificamente. Mas vamos começar com a sua apostila que fala, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: assim, pois, importa
que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Então, aqui, nesse versículo, Paulo está falando sobre, tem alguma coisinha dando mau contato aqui. Paulo está falando sobre os ministros de Deus. Essa palavra, claro, que vale para todo mundo, mas Paulo estava falando sobre os ministros, aqueles que são chamados para fazer a obra de Deus. E ele diz assim: é necessário que os homens, as pessoas, amém, nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros. Despenseiro é aquele que toma conta da despensa, é aquele a quem é confiada, certo? Uma missão, guardar uma coisa. E nós, como ministros de Cristo, somos despenseiros do mistério, dos mistérios de Deus. Amém? E ele diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros agora, é que cada um deles se encontre, ou seja, encontrado fiel. Amém? Cada um seja encontrado fiel. Então, veja bem, Deus, em Efésios, capítulo 4, vai falar sobre isso, um versículo que eu li na aula passada. Queria que você já abrisse. Deus colocou na igreja uma ordem. Amém? Uma ordem de ministros, uma ordem organizacional. Deus não faz nada de qualquer maneira, tudo que Deus faz, Ele faz organizado. E a igreja, que é a menina dos olhos dele, também nasceu organizada. E aqui, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, se puder colocar aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11, estão dizendo aí que não vai ter hoje os versículos, viu? Então você pega a sua Bíblia aí e abre. Eu vou mudar aqui a minha versão, porque eu queria ler ali, mas vou ter que mudar aqui minha versão. Aleluia. Você está aqui? Glória a Deus pela sua vida. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, versículo 11, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém? Então aqui a Bíblia deixa muito clara qual é a estrutura que Deus estabeleceu na igreja. Quem é que são os ministros de Deus, como Paulo disse, que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros do mistério, dos mistérios de Cristo. Deus organizou a igreja de uma forma tal, uma ordem, uma organização, em que ele derrama a sua orientação a algumas pessoas. Amém? Não a todos, mas um grupo de ministros que Deus mesmo estabelece na igreja. E aqui ele diz quem são essas pessoas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Então, esse grupo de pessoas são esses que são os ministros de Deus e que são separados e que são chamados e ordenados como despenseiros dos mistérios de Cristo.
Deus quer dizer na sua palavra que as coisas vão acontecer dentro de uma ordem. Amém? Quando Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, é sinal, ele está querendo dizer, que os homens devem esperar algo dessas pessoas. Amém? Devem esperar algo de Deus através das lideranças que ele mesmo estabeleceu. Amém? Você está entendendo isso? Então Deus é um Deus organizado. Amém? E dentro dessa estrutura, dentro dela, vem as ordens, vem as orientações para o corpo de Cristo. Aqui na sua na sua apostila fala, estrutura de autoridade, conteúdo da matéria, né? Diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos capítulo 13, versículo 1. Então, a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades. É uma coisa muito importante que um cristão, ele possa entender que Deus estabeleceu autoridades na igreja, certo? E que se o cristão não estiver exposto a essas autoridades, ele não vai amadurecer, como dizem em Efésios. Todo cristão precisa amadurecer, você não pode ser uma criança, não pode ficar na infância espiritual. Então Deus estabeleceu na igreja, ele disse, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Para que haja maturidade. Uma igreja que não reconhece esses dons completos, ela não chega à plena maturidade. Amém? Estou falando isso porque tem muitas igrejas, e eu não vou falar nomes, eu quero que você entenda que existe um modo organizacional bíblico, uma estrutura de autoridade estabelecida por Deus para a igreja, e ela deve ser seguida como a Bíblia diz. Hoje nós vemos algumas igrejas, muitas igrejas, que não reconhecem os 5 dons ministeriais. Tem igrejas hoje que são organizadas, por exemplo, eu já congreguei em uma igreja que lá só tinha pastor. Era só pastor ou obreiro. Ou você era pastor ou você era obreiro. Então, não havia espaço, reconhecimento dos outros dons ministeriais. Todo mundo era pastor. Quem tinha uma chamada, se quisesse seguir carreira, entrava para o grupo de pastores, entrava para o grupo, começava como evangelista, mas não evangelista de chamada, mas sim de posição. Então, nós vemos outras igrejas que também são ordenadas assim. Elas não são ordenadas do modo bíblico, elas são ordenadas como se houvesse uma hierarquia, não é? Como se houvesse, por exemplo, uma das funções que se fala muito é evangelista, mas nunca o evangelista é um chamado, o evangelista é uma etapa. Então você chega a ser evangelista, depois pastor evangelista, depois pastor. Mas evangelista é uma chamada, ele não é uma passagem. Então Paulo diz que há 5 chamadas ministeriais e que a igreja precisa se expor a essas 5 chamadas, os 5 dons do ministério, para que ela possa crescer perfeitamente. Existem coisas que não vão fluir somente da vida de um pastor. A igreja não pode apenas esperar na vida de um pastor, de receber. É preciso que passe no púlpito o profeta. É preciso que passe no púlpito o mestre. É preciso que passe no púlpito o apóstolo. É preciso que passe o evangelista. Mesmo que a chamada do evangelista seja mais fora da igreja, ele também precisa estar operando na igreja. Amém? Então, essa estrutura foi a que Deus colocou na igreja, mas existe uma ordem dentro disso. E aí eu quero já mostrar para você, explicar para você que, por exemplo, nós da Igreja Verbo da Vida, o Ministério Verbo da Vida e as igrejas Verbo da Vida, reconhecem
todas essas chamadas. Amém? Na igreja, Verbo da Vida, você vai crescer na sua chamada. Você vai poder fluir na sua chamada. Porque se você correr fora da sua chamada, você vai estar calçando um sapato que não é seu. Amém? E aí vai ficar ruim para você. Porque muitos ministérios têm muitos problemas e muitas pessoas saindo da chamada, tendo muitos problemas até espirituais, até emocionais. Porque qualquer chamada tem que pastorear. E nem todo mundo é preparado para pastorear. Pastoreio é uma chamada específica. Amém? Evangelista é uma chamada específica. Eu não sou evangelista, eu gostaria tanto de ser evangelista. Eu acho tão legal um evangelista. Mas não tenho uma chamada evangelística. Não sou chamado, então eu tenho que operar na minha chamada. Admiro demais os profetas. Não queria ser profeta, mas admiro demais. Mas também não sou chamado como profeta. Então eu tenho que ficar no meu lugar como pastor. Amém? Aleluia. Amo abrir igreja. Eu acho lindo aquele início, aquela coisa. 4 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas, 3 pessoas. Depois 20, depois 5. E depois cresce. Eu acho lindo, mas não fui chamado como apóstolo para abrir igreja dessa maneira. Então, eu não vou me meter na chamada que não é minha. Infelizmente, a igreja não amadureceu nessa área ainda. E as pessoas ficam pensando que o pastor tem que ser tudo. Aleluia. Você que está chegando aqui, se acostume, porque o pastor da igreja Verbo da Vida de Caucaia e das outras igrejas do Verbo da Vida, eles não fazem tudo. Amém? Eles não são um bombril, não tem 1001 utilidades. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Infelizmente a igreja foi educada, a igreja em geral, foi educada de um modo muito complicado, sem revelação da palavra, sem entender a palavra. E lançam peso sobre a vida dos ministros. E o que nós vemos por aí, pastores sobrecarregados, porque eles têm que ser tudo dentro da igreja. Amém? Mas nós nem podemos ser tudo como pastores, nem queremos. Porque nós temos a revelação. Nós sabemos o lugar do profeta, nós sabemos o lugar do apóstolo, nós sabemos o lugar do evangelista. E que coisa maravilhosa, irmãos, é uma pessoa que entende o lugar que ela foi chamada para estar. Amém? Aleluia, você está entendendo? Aleluia. Né? Alguém mexendo num carro aí, fora. Amém? Você está entendendo? Então a igreja Verbo da Vida Caucaia e o Ministério Verbo da Vida reconhece os 5 dons ministeriais. Estamos falando sobre estrutura de autoridade. Amém? Agora, dentro dessa estrutura de autoridade, que eu não tenho tempo para esboçar aqui tudo para você, biblicamente falando, abrindo cada passagem, não tem como fazer isso. Mas eu quero dizer para você, que você olhando a Bíblia, estudando direitinho, fazendo rema, você vai aprender que esses ministérios, essas chamadas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre, nenhuma delas é mais importante que a outra. Eu queria ouvir menos um amém, menos o teu amém. Nenhuma delas, estou brincando. Nenhuma delas é mais importante que a outra, certo? Nós vamos ver também algumas pessoas falando isso, né? Achando que ser profeta é mais importante que ser pastor, ser apóstolo é mais importante que ser pastor. Não. Nenhuma delas é maior que a outra, certo? Em si mesma. Deus estabeleceu as 5 na igreja para cada um operar no seu lugar. Cada um tem sua obra a fazer. Amém? Agora, das 5, Deus estabeleceu uma para guiar o rebanho. Amém? Deus estabeleceu uma chamada, e é interessante que é exatamente o nome que se dá a quem conduz ovelhas. Amém? É pastor. Esse nome está na Bíblia, está uma vez, mas está lá. Amém? A palavra na Bíblia também
ela é intercambiável com bispo e com presbítero. Você pode, na Bíblia, ver chamando o pastor de presbítero e chamando de bispo. Bispo, na Bíblia, nunca foi alguém acima dos pastores, era o pastor. Ele era o bispo das ovelhas. Ele era o supervisor das ovelhas, assim como um pastor faz com as ovelhas. Você está entendendo? Então, dentro dessa estrutura de autoridade, dentro do que Deus faz para ter o seu povo como igreja, reunido, igreja, amém? Deus estabeleceu dentro dela o pastor, e o pastor é a autoridade local da igreja. Amém? Ele é a autoridade maior na igreja local. Em qualquer igreja local, a maior autoridade deve ser o pastor. Amém? Aleluia. Dentro do que nós temos sido organizados pelo passar do tempo, pela falta de revelação, a gente tem visto aí muita confusão. Amém? Mas o apóstolo, como alguns acham que agora não tem, existe agora até o patriarca, né? Colocaram agora até o patriarca acima do apóstolo, ele é quem manda nos apóstolos, é o patriarca. Então, existe uma estrutura aí fora que não condiz com a visão bíblica. E a igreja precisa aprender a visão bíblica, certo? Então, o papel de cada um desses, você vai aprender no rema. Eu não tenho tempo para falar de cada papel, de cada chamada. Mas por que eu estou falando a respeito do pastor? Porque o pastor faz parte da organização direta da igreja. O pastor é o líder local da igreja. E é através do pastor que Deus conduz a igreja. Amém? É através da figura do pastor que Deus dá a visão, que Deus dá os modos de trabalho de uma igreja, certo? E a outra figura de autoridade nesse sentido se chama o apóstolo. Por quê? O apóstolo é aquele que dá uma cobertura, uma abertura para as igrejas. O apóstolo, ele é chamado para abrir igrejas. Então, normalmente um apóstolo, ele não fica só em um lugar, ele não é estacionário. Ele é uma pessoa que sai abrindo igrejas. E, de fato, ele tem a supervisão espiritual e administrativa das igrejas, de um modo geral. Mas ele não é autoridade no sentido local. Não sei se você está entendendo isso. Amém? Por que ele não é? Porque quem sabe o que é a igreja é o pastor local. Deus não criou uma autoridade para supervisionar as coisas por cima. Você está entendendo? Esse rebanho, verbo da vida calcaia, pastor Rubênio. Você está entendendo? Então não tem sentido o nosso apóstolo vir aqui, chegar aqui, olhar para vocês e dizer assim: eu vou levantar aquela pessoa ali como o ministro da igreja. Tem sentido? Não. Por que não tem sentido? Porque ele não conhece aquela pessoa. Ele não conhece como aquela pessoa se movimenta na igreja. Ele não sabe o respaldo da vida daquela pessoa. Quem vai conhecer isso é o pastor. Amém? Então você vai ver o próprio Paulo, que abriu várias igrejas na Bíblia. Ele deixa muito claro o seu posicionamento quando ele falava com as igrejas. Eu não estou ordenando a vocês. Eu estou aconselhando. Amém? E ele escrevia, né, para alguém que ele tinha colocado lá, dando conselhos e orientando. Amém? Então você vai ver, a maior prova disso é quando João, no livro de Apocalipse, tem a visão, e ele diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja tal. Ele se dirige ao pastor. É senso comum que o anjo que ali fala se chama a autoridade da igreja, o pastor da igreja. Amém? Então, Deus não fala para outra autoridade, senão para o pastor da igreja, em primeiro lugar.
Amém. Aleluia. É bom você entender isso, porque na igreja nós somos um corpo. E você imagina, todos nós somos homens e mulheres de Deus, e somos inspirados por Deus, temos visões, temos vislumbres, temos desejos, né? E temos também orientações de Deus. Agora você imagina, irmãos, se Deus, se cada um que tem uma visão vier aqui estabelecer ela aqui, como funcionaria? Né? Não rolaria. Por isso que Deus fez isso. Porque Deus estabelece um pastor para pastorear as ovelhas. Amém? Aleluia. Então Deus é um Deus de ordem. Ele organiza as coisas. Ele organiza a sua igreja. Amém? Então, falando nesse sentido, eu vou chegar um pouquinho mais perto de você. Falando nesse sentido, como aqui a gente está conversando, a nossa organização, eu quero abrir para você, como nós nos organizamos. Eu quero dizer para você que você está na igreja Verbo da Vida em Caucaia, mas essa igreja faz parte de um grupo de igrejas, de um ministério, que tem mais de 500 igrejas aí espalhadas. Amém? Nós não estamos sozinhos aqui na Caucaia. Amém? Nós temos um ministério que abrange até outros países do mundo. E ali, a sede fica em Campina Grande. O nosso fundador foi o apóstolo Bud Wright. Está com a foto aí do gordinho? Coloca aí. Apóstolo Bud Wright. Ele foi o fundador do Ministério Verbo da Vida, das igrejas Verbo da Vida. Está aí, esse jovem aí que continua cada dia mais jovem, porque está com o Senhor, já foi guardado. Amém. Está lá guardado com o Senhor. Ele veio dos Estados Unidos com uma ordem de Deus, como missionário, veio para o Brasil, abriu a igreja Verbo da Vida. E a partir dessa igreja Verbo da Vida vieram o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Nós temos, a partir do ministério, Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Nós temos Centro de Cura Rema. Nós temos Escola de Ministros. Nós temos Escola de Missões. Nós temos muita coisa, irmãos. Amém? O nosso ministério é um ministério de uma abrangência imensa, tremenda. É algo maravilhoso. Eu quero convidar você, no dia que você tiver a oportunidade, a dar um pulinho ali em Campina Grande, amém? Para conhecer a nossa estrutura, a nossa governança, porque nossa igreja não se organiza como outras igrejas, ela é um pouco diferente. Eu vou contar aqui para você, daqui a pouco, como nós nos organizamos. Por enquanto, estou falando aí desse homem de Deus que veio para o Brasil e abriu esse ministério. E nós temos feito uma obra maravilhosa, recebido uma palavra maravilhosa, amém? Só que ele foi para o Senhor, está guardado, e agora quem está nos liderando é o apóstolo Guto Emery e a Suelen. Onde está aí o nosso apóstolo? Tem uma foto dele aí? Glória a Deus. Daí, a foto do homem é pesada, hein? É unção demais. Esse aí é o nosso apóstolo, certo? Então, a nossa igreja, nosso ministério, tem como cabeça esse homem. Você precisa conhecer. Quando você for em Campina Grande, você vai ter a oportunidade de falar com ele. Você pode chegar lá, dar um abraço nele, ele vai lhe abraçar. Vai ser bênção demais. Amém? Se você for lá no nosso ministério, na sede do nosso ministério, você vai ter a oportunidade de entrar na sala dele. Amém? Quem já foi lá aqui? Olha só. Alguns já foram na sede do ministério. Quem já foi lá na sede do ministério? Ali, Júlia, Magno, Caio, estou vendo umas mãos aí levantadas. Se ele estiver lá, ele fala com você, você entra na sala dele. É bênção demais. Amém? Uma pessoa maravilhosa, já foi meu pastor. Eu me orgulho disso. Fui pastoreado por ele já. Glória a Deus. E Suelen, sua esposa. Então, a partir deles, ele faz a supervisão de todas as igrejas, de todos os centros de treinamento bíblicos, de todas as escolas de ministro, missões,
centros de cura, são muitos no Brasil, acho que já tem mais de 30 centros de cura no Brasil, não tenho a conta, mas eu quero dizer para você que nós somos uma grande estrutura, amém? Um grande ministério. Então, nós temos um apóstolo, sim, mas ele não é autoridade local, ele é autoridade de supervisão, amém? E a partir de Campina Grande também, nós temos a sede lá, como eu falei para você. Só que quando a gente fala sede, muita gente pensa que é a igreja sede, né? Mas o Verbo da Vida não tem uma igreja sede nacional. Nós temos uma igreja mãe nacional, que foi a primeira que nasceu lá em Campina Grande, que o pastor é o nosso amigo Tiago Borba. Gente muito boa também. Mas a igreja de Campina Grande, ela o pastor de lá só é autoridade na igreja de lá. Você entende? Amém? Então é assim que nós nos organizamos. Eu vou já dar a estrutura para você de como nós nos organizamos. Mas quero dizer que o apóstolo Guto congrega na igreja de Campina Grande e o pastor dele é Tiago Borba. Amém? Ele é, ao mesmo tempo, o supervisor das obras e ovelha do pastor Tiago. Você entende isso? Não? Amém? Pai, mas ele não é a autoridade maior, sim, mas também é ovelha. Nosso ministério é de excelência, irmãos. Você vai ficar impactado se você for lá. Você vai ver o que é um ministério segundo a palavra. Amém? Um ministério segundo a Bíblia. Então, para você entender como a nossa igreja se organiza, né? Como eu estou falando. O ministério, o Verbo da Vida, trabalha para que toda a igreja, todo grupo de cristãos, Verbo da Vida, seja uma igreja independente. Amém? Você está entendendo? Seja uma igreja independente. Nós trabalhamos um começo de obra de duas maneiras. As obras do Verbo da Vida começam como ponto de pregação ou como nova obra. Ponto de pregação ou nova obra. O que é um ponto de pregação? Um ponto de pregação é um grupo de irmãos, por exemplo, da Igreja Verbo da Vida de Caucaia, que se reúne em um outro lugar fora da igreja. Certo? Então, eles começam a fazer reuniões, e aquele trabalho começa a crescer, ligado a mim, vamos dizer, ligado à sede de Caucaia. Certo? Então, aquele trabalho se desenvolve, o ministro de lá, quem vai levantar? A Igreja Verbo da Vida de Caucaia. Ok? Então, ele vai crescer ali como ponto de pregação. O que é uma nova obra? Uma nova obra é uma igreja que começa sem vínculo com uma igreja anterior local. Ela começa diretamente ligada ao Verbo, ao Ministério Verbo da Vida. Certo? Vamos dizer que alguém está em Campina Grande lá, e se muda para aqui, para o Ceará, se muda para Caucaia. E aí ele vai para um bairro e começa uma reunião, como ministro ordenado que ele é. Quem pode fazer isso? Um ministro ordenado, já explico isso para você. Um ministro ordenado vem e começa a reunir pessoas. Ele tem autoridade para isso, ele pode fazer isso, respeitando algumas regras do ministério. Então ele começa lá, sem precisar estar ligado aqui. E aí ele se liga ao ministério, se o ministério permitir, e ele começa ali uma nova obra, ele vai crescer, vai se desenvolver, até se tornar uma congregação. De fato, ele nem passa por congregação, desculpe, falando da nova obra. A nova obra cresce e se torna igreja, certo? Nova obra se torna igreja ligada ao ministério. E aquele ponto de pregação não, aquele ponto de pregação, ele vai passar pelo processo de se tornar congregação. Então, o ponto de pregação é um grupo de cristãos dessa igreja se reunindo em outro lugar. Hoje, nós temos um ponto de pregação. Quem sabe qual é o nosso ponto de pregação hoje? Só o Magno? O Maracanaú. A igreja do Maracanaú hoje é ponto de pregação de Caucaia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que toda a organização do ponto de pregação do Maracanaú fica na nossa responsabilidade.
Quer dizer que o líder lá, o pastor Johnny Everson, tem que enrolar até a língua para falar o nome do homem. Pastor Johnny Everson, ele se reporta a mim, ele não se reporta ao ministério. Ele não faz nada lá sem falar comigo. Por quê? Porque ele é um ponto de pregação. Ele não tem autonomia, certo? Ele não tem autonomia para tomar as decisões. Por exemplo, semana passada eu fui acho que 3 vezes no Maracanã, não me lembro, 2 ou 3. Por quê? Porque nós estamos alugando lá um prédio novo. Então, estávamos rodando, procurando prédio, e aí nós achamos um muito bom, boa notícia, amém? E aí nós estamos encaminhando esse negócio. Então, é muito provável que semana que vem eu tenha que ir lá de novo. Por quê? Porque quem assina o contrato de lá sou eu. Toda a organização é comigo. Todo o dinheiro das ofertas vem para cá, registrado aqui, ok? E liberado para lá para fazer o que é necessário, sempre com liberdade, mas que é necessário. Vocês estão entendendo? Ok. Então, usando como exemplo o pastor Johnny. O pastor Johnny já tem um grupo grande lá, graças a Deus, tem umas 80 pessoas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém. Ele já tem umas 80 pessoas, então ele já tem departamento infantil, ele já tem grupo de música, ele já tem diaconato. E aí agora a gente pode pensar, dependendo do que o nosso supervisor, o pastor João Roberto, falar, em um dado momento, se tornar uma congregação, certo? Quando o ponto de pregação o desenvolve, ele se torna uma congregação. Qual a diferença, pastor, de congregação para ponto de pregação? É exatamente isso. Ele já está bem estruturado, ele já tem alguns departamentos essenciais que a nossa igreja precisa, e ele pode levantar um corpo diretivo ou uma diretoria. E ele já pode abrir um CNPJ para trabalhar diretamente com os bancos. Então, a gente promove aquele ponto de pregação, a congregação, e ele vai ter uma maior autonomia. Ele já vai ter liberdade bem maior de gerir as finanças dele. Vocês estão entendendo? Ele já vai gerir tudo lá. E no caso, a gente fica só na supervisão. Só na supervisão espiritual e administrativa, sem ter que vir nada para cá, fica tudo lá, ele vai crescer assim. Então, se ele se desenvolver, se a igreja dele crescer, e vai crescer, amém, vai chegar um dia que ele vai poder, a gente vai poder dizer assim, Johnny, pastor João Roberto, ele já pode correr sozinho. Então, ele vai se ligar diretamente ao ministério e ele vira uma sede. Ok? Vocês estão entendendo? Então, é assim que a gente se organiza. É desse modo que nos organizamos. Com relação aos ministros, né? Para abrir um ponto de pregação, para dirigir um ponto de pregação, uma congregação, o ministro ele tem que ser pelo menos licenciado. O que é isso? O Ministério Verbo da Vida trabalha com ministro licenciado e ministro ordenado, certo? Em algumas igrejas aí chama consagração, derramar óleo, né, derramar o azeite na cabeça, essa coisa aí. Nós trabalhamos com licenciamento e ordenação. Todos os ministros que eles ocupam algum cargo nesse sentido precisam ser licenciados, certo? Agora, nós não licenciamos qualquer pessoa. Amém? Nós treinamos todas as pessoas, mas não licenciamos todas. Então tem um processo para esse licenciamento. O que foi que Paulo disse? É necessário que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios. Ora,
Mas o que se requer dos ministros é que cada um deles se encontre, ou seja encontrado, fiel. Cada um tem que ser fiel. Amém? Então, o Ministério Verbo da Vida leva isso muito a sério. Leva isso muito a sério, de um ministro ser treinado e ele só é aprovado, né, se ele for fiel. Amém? Então, eu sei que muitas pessoas chegam na igreja, muitas pessoas têm chamada, e você está aqui, você já precisa saber logo como a gente funciona, né? Porque tem gente que tem, sim, a chamada missionária e vai querer correr a carreira aqui no Verbo da Vida. Então, é necessário você entender isso. Se você é chamado, a primeira coisa que você deve fazer, ser fiel. Amém? Então, vai logo ajeitando aí as coisas. Por quê? Porque ninguém pode ser licenciado no Ministério Verbo da Vida se tiver o nome sujo. Não pode estar com o nome no SPC, não pode estar com o nome no Serasa, não pode estar devendo à justiça. Amém? Eles fazem uma varredura no seu nome para saber se você está bem afiadozinho, se você tem sido fiel. Amém? Aleluia. Ah, pastor, mas o senhor tem pessoas aí que eu sei que estão assim, assim, assado. Né? E o começo do treinamento para o ministério é o licenciamento. Mas na igreja, a gente precisa se mover um pouco abaixo do nível do ministério. Então, a gente começa apontando para a pessoa a chamada dela, amém? E dando oportunidades até por, vamos dizer assim, sabedoria, para que ela já comece a se ajustar. Amém? Ninguém é perfeito, estamos nos aperfeiçoando. Amém? Então, você vê um ministro aqui, aqueles que são licenciados, você pode dizer, esses aí, o ministério está reconhecendo o treinamento dele, ele não está aprovado como ministro. Você está entendendo? Então, é assim, eu pego pessoas que eu reconheço a chamada, que têm se mostrado fiéis, não perfeitas, ninguém é perfeito, e aí nós vamos nos alinhando. Eu vou apontando alguns caminhos como pastor, eu vou trazendo a pessoa para a visão, vou ajustando a vida dela, se ela aceitar. Se ela não aceitar, ela corre. Amém? Se não aceitar, vai embora. Alguns já foram. Não aguenta acocho, não. Eu acocho. Então, eu acosto, mas não é porque eu sou ruim, não. É porque o ministério exige essa fidelidade. Não só o Ministério Verbo da Vida, mas o Ministério de Cristo. Amém? É necessário que o dispenseiro seja achado fiel. Aleluia. Amém? Nós estamos vivendo num tempo assim muito frouxo, de muita frouxidão, né? Mas nós não podemos ter essa frouxidão no ministério. Aleluia. Amém? Então, eu começo o treinamento com aquela pessoa e aí ela vai crescer um pouco, ela vai crescer, e chega um momento que eu vou dizer para o ministério, rapaz, eu tenho uma pessoa aí que ele é chamado e eu quero que ele desenvolva a chamada oficialmente pelo Ministério Verbo da Vida. Então, eu apresento aquela pessoa, aquele nome, para o pastor João Roberto, para o ministério, e aí eles vão fazer a parte deles, certo? Na hora que a pessoa for para Campina Grande, e o ministério impuser as mãos sobre aquela pessoa, ela começa o treinamento. Isso não quer dizer que ela foi aprovada. Amém? Aquele que está ali recebendo a imposição de mãos, ele está começando. Ele pode ser depois escanteado, como diz. Vai depender da fidelidade dele. Amém? Aleluia. Se ele for aprovado, depois do licenciamento, ele vai ser ordenado. Vai ser ordenado. Ele vai receber o que se chama de pleno presbiterato. Pleno presbiterato é a liberdade, vamos dizer assim, ministerial. Não para fazer qualquer coisa. Mas como eu falei para você, se um ministro ordenado for para
qualquer outra cidade, e ele falar com o ministério, ele pode começar uma obra ali e avançar com aquela obra ligada ao ministério. Um licenciado não pode. O licenciado, eles têm que estar debaixo de cobertura, debaixo de supervisão. Você entendeu? O ordenado já foi aceito como alguém aprovado pelo ministério. Vocês estão entendendo tudo isso? Pronto. Então, a nossa estrutura funciona assim. Quando licenciamos, não fazemos a pessoa pastor. Não faz da pessoa pastor quando licenciamos. Nós reconhecemos as chamadas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Reconhecemos que a pessoa tem uma chamada para operar num dos dons ministeriais. Chamada ministerial. Desses 5, nem o pastor a gente unge como pastor. Vocês estão entendendo? Quando ele é ordenado, nem assim ele é pastor porque foi ordenado. Pastor é chamada ministerial. Amém? Igual a do apóstolo, igual a do profeta, igual a do evangelista e igual a do mestre. Exatamente. Está dando para vocês entenderem como nós nos estruturamos? Amém? É assim que nós crescemos espiritualmente, expondo a igreja ao que é correto da palavra de Deus. Amém? Então, se você é chamado, já começa a ajustar coisas, para que você possa avançar aqui, para que você possa crescer. Amém? O Verbo da Vida é um lugar de crescimento, é um lugar de avanço. Você vai ter oportunidade aqui. Nós somos uma igreja de oportunidade. Aqui não é a igreja que só o pastor prega. Amém? Não só o pastor. Eu estou dando o discipulado sozinho por força das circunstâncias. Porque o pessoal está tudo lá no... Inclusive, eu ia hoje apresentar a vocês os nossos pastores que nós temos aqui, mas, infelizmente, não posso, porque não estão aqui. Na próxima aula eu falo, eu apresento eles, certo? Nós ainda aqui não temos pastores ordenados, a não ser eu sou o único pastor ordenado. E a Mona Lisa também é ordenada como ministra. Diga ministra. Amém? Mona Lisa não é pastora. Pastor, ela não é pastora? Não. Uma coisa que talvez você não saiba, é que o Ministério Verbo da Vida não reconhece mulheres pastoras. Não reconhece a chamada pastoral feminina. É uma questão de visão, certo? Então, mulheres ministram na igreja, crescem na igreja, tem outras chamadas ministeriais, mas a chamada pastoral, nós consideramos que é uma chamada que foi dada aos homens. Como ministério, nós cremos assim. Amém? Eu acredito que você não vai ter força para mudar essa estrutura. Eu não tenho força para mudar isso. É melhor aceitar se você vai ser Verbo da Vida. Amém? Então, eu sei que muitas pessoas às vezes chamam a esposa do pastor de pastora. Amém? Mas no Verbo da Vida não existe pastora Mona Lisa. E chama como, pastor? Irmã Mona Lisa. Se quiser chamar profetisa Mona Lisa, pode chamar porque ela tem a chamada profética, mas não precisa. Amém? Mas ela não é pastora e nós não aceitamos a figura pastoral feminina. Tudo bem, pastor, mas ela pastoreia junto com o Senhor. Ela me ajuda sim, é uma força tremenda, eu não sei nem o que eu falar aqui, da força que ela me dá no pastoreio. Mas eu pergunto para você, tem algum profeta aqui chamado profeta? Tem não, estão com vergonha. Deixa para lá, eu vou fazer uma suposição. Se o homem é chamado profeta, o magno é chamado profeta, certo? Você chama ele profeta magno. Você chama a mulher dele de profetisa? Por que não chama? Porque ela não tem a chamada. Por que às vezes a mulher que é a esposa do pastor chama de pastora? Se ela tiver a chamada, em alguma outra igreja pode até chamar. Dizem que elas têm, né? Nas outras igrejas. Aqui nós não consideramos a chamada, então não precisamos chamar. Aleluia. Amém? Glória a Deus por isso. Não fiquem com raiva. Ela não fica com raiva. A Mona Lisa é tranquila.
Não é pastora Thalita. Amém? Tudo bem? Tranquilo? Nem é pastora Kleber. Porque aqui não há pastoras. Certo? Ministério Verbo da Vida não reconhece o ministério pastoral feminino. Amém? Então, os nossos pastores que nós temos, que eu vou apresentar a você na próxima matéria, eles ainda estão em treinamento. Quero dizer isso para vocês. Quer dizer que a qualquer momento, se eles não se alinharem, eles não recebem o pleno presbiterato. E quanto tempo isso vai durar, pastor? A gente é paciente. Amém? E o melhor de tudo é que Deus é bom, né? Deus é bom e nós somos bem pacientes, certo? Fica às vezes um pouco sem operar, se tiver algum problema. Quem já passou dificuldade aí? Amém? Sabia que pastores também passam dificuldade? Amém? Então, nesse sentido, quando um pastor ele está com alguma coisa que não está, né, bem ajustada, a gente segura um pouco o treinamento, espera. Amém? Mas a gente não desiste. Amém? A gente reconhece a chamada e investe naquela vida para que aquela pessoa se torne aquilo que Deus a chamou para ser, uma bênção para a igreja. Amém? Então, nós temos essa estrutura na parte espiritual. Parte espiritual, no Ministério Verbo da Vida, nós reconhecemos os 5 dons ministeriais, sabemos e entendemos que a autoridade na igreja local é o pastor, certo? Então, no âmbito legal, porque nós estamos debaixo de uma lei natural, temos a ordem dos homens, que devemos nos submeter a todas as autoridades, de organizar a igreja também como se fosse uma empresa. Não é uma empresa, certo? Mas eu estou dando um paralelo, um parâmetro para você entender. Então, como igreja, nós também temos uma diretoria, certo? E a diretoria do ministério, da igreja, toda igreja tem uma diretoria, toda congregação tem uma diretoria. Pontos de pregação não tem. E no nosso caso, nós temos sim uma diretoria, e nós procuramos colocar, o ministério nos orienta, pessoas que são capazes de desenvolver aquilo que o cargo pede, certo? E que também sejam pessoas espirituais. E que também tenham testemunho dos irmãos. Amém? Então, a nossa estrutura aqui na diretoria, eu sou o presidente da igreja, o pastor acumula o cargo de pastor e presidente da igreja, isso é regra do nosso estatuto. Amém? Também quero dizer para você que nós temos um estatuto, quer dizer que você tem, se você quiser, você pode ter um estatuto da igreja na sua mão para você ler e conhecer. Não é problema nenhum para nós, a nossa igreja é aberta, a gente só entende que tem coisas que não precisam ser faladas todo o tempo, desnecessário, mas toda a nossa estrutura é aberta, nada é escondido. Amém? Agora, só curiosidade, né? Também não é coisa que, se você tem um interesse genuíno de reconhecer, de conhecer, mas você tem acesso. O estatuto é um direito de todo membro. Eu quero dizer para você que você só vai ter acesso ao estatuto se você for membro. Então tem que fazer o discipulado todo, 100%. Depois assinar o papel de membresia. Amém? Aí você pode, se quiser, ter direito ao estatuto. Não é problema nenhum para nós entregar para você o estatuto da igreja. Pelo contrário, uma vez nós já demos aqui a muitas pessoas que pediram, não é problema nenhum para nós, certo? Mas nós temos uma diretoria. Então, eu sou o presidente da diretoria da igreja, e a diretoria é justamente essa organização natural que nós fazemos questão de misturar com o espiritual. Porque não é só natural, não pode a diretoria ser só natural. Os homens querem, então o que é que nós fazemos? Enchemos o natural de espiritual. E aí aquelas pessoas são pessoas que vão estar zelando pelas coisas naturais da igreja de forma espiritual.
Amém? Então, eu sou o presidente, a Mona Lisa é vice-presidente da igreja. Então, quando eu não estou, as coisas administrativas, responsabilidades de todos os tipos são dela. Depois, vem a primeira secretária, no nosso caso, primeira secretária, Thalita Montezuma. Quem conhece a irmã Thalita? Irmã Thalita é uma bênção, irmãos. Ela faz trabalhos maravilhosos na nossa secretaria. Só ela sabe fazer. E nem eu sei fazer certas coisas que ela faz. Certo? Uma mulher espiritual, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Amém? E ela, pela ordem, é a terceira responsável pela igreja. Amém? Se enrolar, ela se enrola também. Quem for da diretoria, se der uma enrolada, se enrola todo mundo. Amém? Depois temos a segunda secretária que, por acaso, está ali. Por acaso não, ela é crente, ela vive na igreja aqui. Eu digo por causa dos outros, não tem nenhum, né? Todos saíram, deixaram só nós dois aqui. Vocês viram ali? Levanta a mão aí. Irmã Vanessa. Oh, Andressa, agora estou igual a Mona Lisa. A Andressa, nunca troco. Na hora exata, na hora que não é para trocar, eu troco, né? Meu Deus do céu, nunca troco o nome. A Andressa está ali, é a nossa segunda secretária. Também uma bênção. Entende de tudo aí, formada em direito, não sei o que, não sei o que mais. Administradora de coisa. Então, ela entende muito dessas burocracias. A Thalita também tem demais, assim, dá show. Então, elas estão ali, são pessoas espirituais, estão dando suporte nessas áreas de documento. Mas você não tem noção do que é necessário para a igreja funcionar, ainda mais com o nosso ministério, que é um ministério exigentíssimo. Nós temos que dar relatório de tudo para eles lá. E eu não sei fazer, não, elas que fazem. Elas que organizam tudo, né? Então, nós temos uma tesouraria que toma conta das finanças da igreja, que é a irmã Valdenora, primeira gestora financeira. Eu não pego em dinheiro da igreja, quando coleta aqui, vai para lá, todas as entradas de oferta que você dá, tudo é registrado. Tem que ter pelo menos 2 testemunhas junto com a Valda, de todos os valores que entram, dos que estão lá no banco, tudo é registrado, tudo é guardado, bem guardado. Eu não tenho nem a senha do cofre da igreja, não tenho acesso, eu tenho acesso como ordenador, você entende isso? Organizador, administrador. Então, quando vai comprar o telão, sou eu que digo, sou eu que libero para comprar o telão. Mas todo o dinheiro que sai, tem que vir a nota fiscal. Todo o dinheiro que sai da igreja tem que voltar a nota fiscal, o recibo, certo? Bem organizado, bem ordenado. Por isso você vê a prosperidade. Amém? Na nossa igreja. Nós podemos comprar um telão desse, nós podemos melhorar tudo, porque nós somos bem organizados. Inclusive, como eu falei na aula passada, nós damos o dízimo de tudo. Amém? Nós enviamos dízimos e ofertas para o ministério, certo? Então, a nossa igreja, ela não é uma igreja que se move de qualquer maneira, é altamente organizada. Você está num lugar seguro. Amém? Você está num lugar seguro. Então, primeira gestora financeira, Valdenora. Eu vou apresentar depois, a Valda é muito conhecida, né? Mas vou apresentar na próxima aula a você. Inclusive, vou apresentar os líderes de departamento, que também não estão aqui, estão lá no curso de oração, me abandonaram, todos eles. Eu só não fui porque não podia ir, mas bem que eu queria estar lá também. E segundo gestor financeiro, Atalias Aliança, amém? Que é uma bênção também para nós, para a igreja. E também é um caba muito bom nessa área, entende bem, ajuda, é bom demais. Então, a gente se organiza assim, nessa área natural, vamos dizer, né? Nessa área natural. Nosso ministério é tão sério, irmãos, e tão rígido assim nesse sentido, que se nós deixarmos de fazer os repasses que tem que ser feito, nós não podemos licenciar nenhum ministro. Não vai para frente, não abre ponto de pregação,
não promove ponto de pregação à congregação. É sério o negócio, né? O negócio é sério, amém? O negócio, a igreja, governo da igreja é algo sério. Governo de igreja não é algo que pode ser feito de qualquer maneira, amém? Eu já vi governos de igrejas aí, irmão, só a misericórdia. Só a misericórdia mesmo, de Jesus, para funcionar, para dar certo. Mas muitos deles dão em confusão. Muitos dão em confusão. Por quê? Porque não tem a quem se reportar, não segue as regras, as leis governamentais, não segue as leis governamentais, e por isso, muitas vezes, sucumbem, acabam uma coisa que era espiritual. Você está entendendo? Às vezes, uma igreja que é espiritual, pessoas espirituais se reúnem, Deus faz um ajuntamento, como o nosso, mas por desorganização, causa uma confusão e pessoas se perdem. Até mesmo pessoas desviam por causa de falta de organização, por causa de falta de estrutura, porque são pessoas que não se submetem a ninguém, e nós precisamos andar direitinho. Amém? Então, essa é a nossa igreja. Essa é a nossa igreja. Amém? Deixa eu ver se nós temos tempo. Nós temos 5 minutos. Se alguém quiser, nesse quesito, né, fazer alguma pergunta, eu vou deixar. Se você tiver perguntas, pode falar aqui para mim agora e eu respondo. Nessa área, né, da organização da igreja. Ninguém tem? Aleluia. Eu acho que não, estão com vergonha. Eu não sabia que ia ter um tempinho de 5 minutos. Se eu soubesse, eu tinha mandado escrever aí no papel e teria pegado antes. Mas tudo bem. Qualquer coisa você me pergunta no final, eu estou aqui. Sim, porque Deus é Deus de ordem. Ele diz que nós devemos obedecer às autoridades. A partir do momento que você está em desobediência, você está abrindo todo tipo de brecha. Pode ser que no primeiro momento, e assim, igreja é algo muito complexo, porque a igreja, ela tem desenvolvimento. É igual um cristão. Muitos de nós, quando aceitamos Jesus, no começo fazíamos muita coisa errada ainda. Depois a gente foi crescendo. Então, não é assim, já vai dar problema. Não, mas você vê que se a pessoa persiste naquela conduta errada, outras coisas erradas vão acontecer. E aí começa um acúmulo de coisas erradas e acaba dando, no final, lá na frente, com o tempo, porque Deus também dá tempo de arrependimento, de organização, porque Deus é bom, né? Acaba não dando em nada. Você pode olhar para a vida de uma pessoa, de um ministro. Ele pode ser o homem mais usado do mundo, mas se ele é desorganizado, o ministério dele não deslancha. Ele não flui. Agora você imagina uma igreja que tem um monte de gente de olho aqui, olha aqui, olha ali, entendeu? Tem um monte de gente falando, a gente faz tudo certo e as pessoas falam. A gente faz tudo na linha, ainda tem quem se levante. Um exemplo para você. Eu nunca esqueci disso. Eu vou falar o nome aqui que eu não tenho problema não. E é público isso. Pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, um tempo atrás, aí na época dos escândalos aí da política, foi acusado de ter recebido
um dinheiro no meio dos roubos lá, da Petrobras, não sei de quê. Ele foi acusado. Disseram, ele pegou 1 milhão, não me lembro, 1 milhão, uma coisa assim, de propina. Aí botaram lá nos jornais, todos os jornais, 1 milhão de propina, tá aqui a prova, ele recebeu. Aí o pastor Silas Malafaia, recebi. Está aqui, ó. Está aqui a entrada, está aqui o dinheiro, onde foi, de onde veio, para onde foi. E é uma coisa interessante, ele recebeu como oferta pessoal e ele botou todo no ministério. Fiquei impactado. Ele não ficou com o dinheiro, ele botou numa área da igreja lá deles, do ministério dele lá. E calou a boca das pessoas. Calou porque ele era organizado. Se ele não fosse, mesmo que ele tivesse colocado lá, não tivesse registrado, se ele não tivesse dado o valor do imposto de renda que ele pagou, ele teria sido preso, o ministério dele poderoso, Brasil todo e até no mundo, teria sido envergonhado, mas estava tudo registrado. Nós não lidamos apenas com Deus não, viu, irmãos? O diabo está em derredor, buscando a quem possa tragar. Então o ministro ele tem que ter cuidado, né? O ministério tem que ter cuidado, uma igreja tem que ter cuidado, tem que ser zelosa. E afeta o espiritual, porque se você tem as pessoas, né, até usado por Deus, mas as pessoas não confiam. Quantos já acabaram o seu ministério, irmãos? Quantos acabaram os seus ministérios? Por causa de uma vida fora do que é o correto. Não é? Então, eu nunca esqueço esse exemplo do pastor Silas Malafaia. Estava lá, tudo provado. Inabalável. Inabalável o ministério dele. Ninguém toca naquilo ali. Né? Amém? Glória a Deus. A gente pode encerrar? Amém? Você conheceu mais a sua igreja? Amém? Então, o nosso ministério funciona assim. Seja bem-vindo a essa estrutura ministerial. Eu sei que tem homens aqui, talvez alguns não saibam, mas tem alguns que já exerceram pastorado, estão aí. Você está num lugar bom para você crescer. Amém? Você está num lugar bom e nós vamos avançar, todos juntos. Amém? Então, nós vamos encerrar. Eu quero saber se tem alguém nessa noite que não confessou Jesus, não fez Jesus o Senhor da sua vida e quer fazer isso agora. Você está aqui, entendeu a palavra, entendeu como funciona a igreja espiritualmente e até naturalmente também, e quer entrar para essa turma, né? Quer ser salvo, vir fazer parte da igreja de Cristo. Se você está aqui, nós queremos orar por você. Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Entre os salvos tem alguém que não é batizado no Espírito Santo e deseja receber o batismo no Espírito Santo. Se você está aqui, quer receber o batismo, nós queremos orar por você também. Faz parte também da igreja. Ser cheio do Espírito Santo. Todos cheios? Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Deixa eu dar aqui alguns avisos para você, para a gente encerrar. Nossos cultos acontecem às terças-feiras, culto de oração, 19h30. Culto de ensino, quinta-feira, 19h30. Culto de celebração, domingo, às 9h30 e 18h. O nosso discipulado, você já sabe, toda quinta-feira. Próxima quinta nós estaremos encerrando a última matéria. Não falte. Dia 18/11 nós vamos ter o encontro C3 com Lília Farias. Glória. Lília Farias. Aqui eu vou orar em casa, viu? Não vou mais orar agora não, depois eu oro. Eu vou levar o papelzinho e vou orar para as pessoas. Eu já disse para eles, se eles chegarem muito tarde com um pedido de oração, a pessoa vai ficar com raiva deles, não é de mim não. Já estou terminando, agora terminou. Eu gosto de ordem também. Aleluia. Vocês já deram um aí pela Lília, não foi? Amém. Sábado 19h30, culto de jovens, encontro C3. Amém. Olha só que notícia boa, irmãos. Notícia maravilhosa. O Ministério de Música
convida os irmãos que desejam viver uma experiência de cantar junto com o grupo a se inscrever no coro do dia de ano. Aleluia, vai ter um coral aqui, um coro aqui, irmão, na virada, nosso culto da virada. E as vagas são limitadas. Você deve falar com o Rodrigo ou o pastor Rômulo. Eita, vamos descobrir talentos aí. O Magno disse que vai. Aleluia. Pastor PC e Adamex na linha de frente. Vão fazer parte. Vamos lá, pessoal. Ei, vamos lá, vamos cantar aí no coral. Aí vocês cantam bem. Não dá para mim não, mas dá para muitos de vocês aí. Querendo lembrar também que o Rema está com as matrículas abertas. Glória a Deus, amém. E nós estamos com a Black Friday, ó. Eita Jesus. Do dia 19 ao dia 26 de novembro, as matrículas estarão com 30% de desconto. Top, viu? Eu já fiz, não posso mais nem aproveitar. Mas eu aproveito sempre e abençoo uma pessoa. Eu pago para alguém. Glória a Deus. Nossa livraria está funcionando. Temos mais de 200 títulos ali para você aprender a palavra da fé, com agora a vantagem de poder comprar no cartão de crédito e dividir a partir de R$30. Então, livros abençoadores ali para você adquirir. Continuamos a nossa campanha de doação de alimentos, toda sexta-feira, das 13 às 17 horas, nos horários do curso também. Procurar o pastor Paulo César. E a Secretaria de Missões de Calcaia convida toda a igreja a ofertar na vida das nossas missionárias em treinamento, Gabriela Oliveira e Rita de Cássia. Glória a Deus, está aí as abençoadas aí. Você pode mandar um pix e abençoar a vida delas e a sua própria vida também, e financiar a obra de Deus. O Departamento Infantil pede que os pais peguem os seus filhos imediatamente após o término do culto, nas salinhas. Também pedimos que não tragam crianças com sintomas gripais. Todo sábado, nós temos evangelismo às 17 horas. Ontem, nós tivemos um evangelismo lá no Nova Assunção, ali é Nova Assunção, Vila Velha, lá no Vila Velha, foi top lá. 2 pessoas se reconciliaram, foi muito bom. Se você quiser fazer parte do grupo, a irmã Mirla está ali, procure-a e faça parte do grupo de evangelismo e seja abençoado. Você foi abençoado? Você é abençoado todo dia, vai na graça e na paz e pratica a palavra de Deus.